Olá, aqui quem fala é o Rodrigo, desenhista de Oshiro e criador do site Mundo Kanzariano. Primeiramente venho agradecer a todos que vêm acompanhando a minha série, lendo meu mangá com vocês, né? Eu agradeço muito pelo apoio de vocês, pelos likes, pelas inscrições. E se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, eu tenho uma série na qual eu leio meu mangá, né? Eu vou deixar no card aí, primeiro vídeo da playlist, para você conhecer melhor a minha história. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo mais simples, já que até para as pessoas que estão acompanhando o mangá, falando um pouco sobre como é que funciona o poder dos Kanzarianos, né? Cada história tem seu tipo de poder, né? No Dragon Ball a gente chama de Ki, no Naruto a gente chama de Chakra, no Cavaleiro Zodíaco a gente chama de Cosmo, e aqui a gente chama de PK. PK é uma sigla, né? Que vem de Poder dos Kanzarianos, né? Ou Poder Kanzai, né? E o que é esse poder? Como é que ele funciona? E qual é a sua diferença em relação a outros mangás de batalha, né? A primeira grande diferença é que o PK ele não se esgota. Ele é um poder de fonte renovável, né? Diferente de tipo Naruto, quando o personagem fica um pouco chakra e tem essa preocupação de racionalizar, né? Para não poder utilizar certas técnicas, né? E algumas técnicas gastam mais chakra do que outras, jutsu, né? Em Oshiro isso não acontece. Todos os Kanzarianos possuem um poder auto-renovável. No caso, tipo, Yoshiro ele aprendeu no último capítulo que eu li aqui com vocês, ele aprendeu o disparo de PK, né? Que é uma proeza que permite o Kanzariano disparar, fazer um disparo elemental pela mão, né? Então ele aprendeu pelo elemento luz. Então, ele pode disparar muitos disparos de PK, que o seu poder sempre vai se renovar. Não é como ele não precisa racionalizar, né? Isso acontece com qualquer tipo de técnica aqui em Yoshiro, inclusive a disciplina. Todos os Kanzarianos eles possuem um poder auto-renovável ilimitado, né? Ilimitado. Claro que eles têm o seu nível de poder, né? Mas eles têm como fosse, em poucas palavras, uma fonte infinita. Tá, mas você disse que o PK é uma fonte limitada. E como é que vem isso? Como é que funciona? Os Kanzarianos, eles recebem esse nome Kanzarianos porque vem de uma palavra muito antiga chamada Kansai, né? Que no passado, antes de existir a Terra, o universo que conhecemos, Deus deu o poder às estrelas, né? E deu esse nome, Kansai, que seria seu poder divino. E elas criaram os estilos, né? Que foram a primeira geração. Que são essas criaturas colossais que viviam pelo espaço. E logo, quando houve a segunda batalha celestial, né? No qual o Lúcifer ele se aliou às estrelas para tentar dominar o reino dos céus, junto com os estilos, né, que as estrelas criaram. Deus retirou o poder das estrelas, né, e puniu os estilos, né. Aí beleza. Aí esses estilos eles se tornaram um outro ser que não vou falar aqui, que é o Kansas, né, Kansas New, que seria o pai dos Kanzarianos. Eu não vou falar sobre isso ele hoje, né. Só quero falar sobre a origem do poder. Mas esse ser que nasceu depois da punição que Deus retirou o poder das estrelas e puniu os estilos, né? No caso, resumidamente, ele pegou todos os estilos do universo criado pelas estrelas no passado e comprimiu num ser só para um certo objetivo. Então esse ser, ele deu estilos a alguns seres humanos, né? E daí veio a raça dos Kanzarianos. E a raça dos Kanzarianos é raça no conceito apenas para poder catalogar, né? Porque
na real, um Kazariano ele não é uma raça. Ele é mais como se fosse uma condição. Como o vampirismo, como o licantropismo. Por quê? Porque a pessoa pode deixar de ser. Ele pode nascer aquilo ali, ele pode nascer Kazariano, mas ele pode deixar de ser, seu estilo morrer. E como é que funciona? Os Kazarianos, eles têm uma criatura interior, né, chamada estilo. E ele pode assumir qualquer forma, né? Assim, geralmente os estilos eles assumem uma forma de alguma criatura do imaginário humano. Pode ser um monstro, pode ser um animal, pode ser um ser mitológico. Então, eles assumindo essa identidade, isso passa também um pouco para o seu Kazariano. Por exemplo, o Nakan, ele é do estilo dragão vermelho. Então, isso influencia um pouco ele, porque ele se sente como dragão, ele se sente agressivo, ele se sente poderoso. O Yoshiro já é um anjo, já se sente um pouco mais protetor. Isso também oferece algumas coisas extras de acordo com o seu estilo, né? Por exemplo, o Nakan, ele tem grande afinidade com fogo, ou seja, ele tem muito mais facilidade de aprender proezas que usam fogo, como corpo de fogo, o próprio disparo de PK. Por quê? Porque a sua criatura anterior é um dragão que manipula fogo, né? Entende? Eu não vou falar aqui como um estilo morre, mas se um Kazariano morrer, o seu estilo morre, né? O PK, ele tem seus níveis de poder. Ele são apenas auto-renovável, por causa que essas criaturas, os estilos, eles são em tese imortais, né? Imortais, mas que morrem assim que o Kazariano que tá ligado no corpo dele morrer, né? Aí, uma grande diferença também do PK para outros mangás, outras histórias, é que no PK você não tem como senti-lo. Não tem assim, no estilo você nunca vai encontrar, nem no RPG, nem no mangá, algo assim. Estou sentindo o PK daquele Kazariano, ou estou sentindo aquele PK poderoso. Isso não existe. O máximo que existe é você rastrear o Kazariano, observando o estilo dele através da proeza sentir estilo. Que o Yoshiro aprendeu, né? No último capítulo que eu li com vocês, mas não foi nem mostrado. Ele vai ser mostrado mais pra frente. Essa proeza que significa que funciona assim. O Kazariano ele fecha os olhos. E quando ele fecha os olhos, ele tem que ficar totalmente vulnerável. Então, ele de olhos fechados, ele começa a ver o ambiente à sua volta. Só que ele não vê mais pessoas e nem animais. Ele só vê estilos, tipo, como aconteceu com a Sabrina. A Sabrina, no capítulo, se não me engano, 17, ela pede para que possa proteger ela, para ela sentir os estilos dos necromanos, né? Isso é no arco do Monastério da Chama, que eu vou ler com vocês ainda. Então, o Tagashi e o Lacan estão na frente dela. Eles falam, vão te proteger. Ela, o quadrinho mostra ela vendo eles, né? Eles, nós vamos te proteger. Ela de olho fechado, mas na visão dela, ela vê, ao invés de ser o Nakan, o estilo do Nakan e o Tagashi do Lagashi, né? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando sobre esse poder e outros, né? Mas aqui é apenas pra resumir, que não existe esse negócio de tô sentindo o pecado daquele vilão. Na verdade, o Kazariano, ele é um ser humano, né? Praticamente, como falei, é uma condição. O estilo, ele é uma criatura criada por poder divino, né? Pelo mesmo poder de Deus. Então, por isso que ele pode permitir fazer qualquer coisa. Mas para isso precisa da criatividade humana, porque os estilos eles têm um poder limitado, assim, limitado de livre para criar qualquer coisa, dar vida a novas criaturas, criar construções, fazer qualquer elemento, mas eles não têm a sabedoria humana, né? De criar, o poder de criar, criar, né, coisas, né? Então foram algumas coisas que eu gostaria de falar, né, sobre como funciona o PK, né? Eu vou reservar alguns vídeos para poder explicar melhor sobre as disciplinas, sobre algumas proezas, mas vamos aos pouquinhos, né?
Então, que você tenha um incrível dia. A história fala mais sobre o amor, a família, a dor e nos mostra que precisamos ser fortes para continuar. A história de um menino forte, sim! O meu irmão é muito forte! Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, meus lindos! Te darei um beijinho! Siga-me para receber mais conteúdos sobre Yoshiro. Se for pra que vocês sorriem, eu carrego